Este áudio devocional tem como base a Bíblia, a Palavra de Deus, aonde vamos considerar um texto bíblico que vai nos falar sobre a realidade do mundo hoje. Como servos de Cristo, crentes em Jesus Cristo, membros da Igreja de Cristo, nós queremos enfatizar 3 pontos, os quais devem ser considerados por todos nós, crentes em Jesus. Todo aquele que crê na existência de um Deus vivo, de um Deus criador dos céus e da terra, Deus este que se revelou ao mundo através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo revela o seu grande amor e a sua misericórdia para com todos os seres humanos que são pecadores, falhos, mas que através de Jesus Cristo têm os seus pecados pagos, apagados pelo sacrifício de Jesus Cristo e também têm a certeza do perdão e da vida eterna com Cristo mediante a ressurreição de Jesus, vencendo a morte neste mundo. Portanto, se você crê em Jesus Cristo e se você faz parte deste grupo chamado Servos de Cristo, membros da Igreja de Cristo, você também precisa considerar 3 pontos que são importantes, baseados na segunda carta de Paulo aos Coríntios, os quais nós vamos, através desta devocional, expressar aquilo que o texto diz. Você é bem-vindo para esta devocional, que Deus possa abençoar a sua vida através deste momento. É o meu desejo e a minha oração. Através da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 4 a 6, nós vamos pensar e refletir sobre os 3 pontos importantes para nós crentes em Jesus. O primeiro, o Deus deste mundo. O segundo ponto, os servos do Deus da luz. E o terceiro, a glória divina em Jesus. Glória esta revelada em Jesus Cristo quando Ele veio ao mundo. E quando vemos que a Bíblia nos ensina de que a luz se fez presente no mundo e o papel de Jesus foi anunciar a verdadeira luz que pode banir as trevas do pecado existentes no mundo em que vivemos. Por isso é importante que cada um de nós que cremos em Jesus tenhamos entendimento desses 3 pontos e os quais hão de fazer parte da nossa vida e da nossa fé. O verso de número 4 diz: Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós temos que entender que há um mundo que pode ser contemplado com os olhos humanos, os olhos físicos, e podemos contemplar não só a beleza da criação de Deus neste mundo, mas também temos contemplado o comportamento dos seres humanos, temos visto as consequências dos atos e atitudes, e essas atitudes têm tido realmente como fonte o mal, a ganância, o desejo de sobrepor uns aos outros, enfim, é um mundo que vive tempos difíceis e o pecado tem reinado no mundo. E nós sabemos que este mundo tem como Deus Satanás, o Deus que é rebelde, que se rebelou contra Deus, porque ele deseja dominar os seres humanos e tirar do coração do ser humano o foco de que há um Deus, que é um Deus de amor, de misericórdia, e Satanás quer que o ser humano viva a rebeldia e que faça com que todo o seu comportamento e a sua influência no mundo seja de terror, de maldade, e levando assim o mundo ao caos e o mundo vivendo um tempo em trevas, onde não há fé, não há amor, não há consideração de uns para com os outros, enfim, o reino de Deus está sendo atacado pelo reino satânico
e nós temos visto pessoas que estão acorrentadas em seus vícios, temos visto famílias que estão sendo deterioradas pelo engano, pela infidelidade e principalmente pela ganância do poder e financeiramente das vantagens que o dinheiro propõe ao coração do ser humano. Nós temos que entender que temos que olhar o mundo não somente com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, com uma panorâmica espiritual e ver de que há uma batalha entre a luz e as trevas. E nós sabemos que nas trevas reina Satanás e na luz reina Jesus. Na verdade, esta luta terá um fim e a vitória será de Jesus Cristo, o Senhor absoluto, Criador dos céus e da terra, que também criou a Satanás, mas Satanás se rebelou e desejou deixar do reino de Deus e criar o seu reino, o reino baseado no pecado, na mentira e na morte espiritual do ser humano. A quem você está olhando neste momento, contemplando este mundo? Você está olhando para Jesus, o Senhor da vida, a luz e a salvação que Ele propõe? Ou você está correndo atrás dos anseios e desejos propostos pelo Satanás de ganância, de poder, de vitória e de forma realmente irregular, de uma forma baseada na mentira, no engano de uns para com os outros? Qual é o mundo que você vive? E em que mundo você quer continuar vivendo após a morte? E qual é o fim da sua vida na eternidade? Será o reino das trevas ou será o reino da luz, onde Jesus é o Senhor absoluto? É preciso pensar nisto. Temos que assumir e tomarmos uma decisão, e esta decisão tem que ser baseada na fé e na palavra que está registrada na Bíblia, porque a palavra de Deus é a fonte de toda verdade, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao reino de Deus e passar a eternidade com Jesus sem crer em Jesus e sem tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Creia nisto. Em qual Deus você quer colocar a sua fé, entregando a sua vida? Ao Deus deste mundo, o Deus que reina neste mundo das trevas, do pecado, que é dirigido e regido por Satanás? Ou você quer entregar a sua vida pela fé a Jesus Cristo, o Rei dos céus, o Rei que realmente tem o poder para perdoar os teus pecados, sarar e curar a sua alma e dar a você a vida eterna, de forma realmente a nunca mais sofrer? A quem você quer entregar a sua vida? A que mundo você quer viver de fato? O mundo das trevas ou no reino da luz, o reino de Deus em Jesus Cristo? Pense nisto. O segundo versículo, o verso de número 5, diz assim: porque não andamos a fazer propaganda de nós próprios, antes anunciamos Cristo Jesus como Senhor. Nós somos vossos servos, por amor de Jesus. É importante nós também contemplarmos de que o mundo em que vivemos hoje, o mundo das trevas, é um mundo baseado em propaganda, em divulgação, em anúncios que procuram atrair os seres humanos, tanto para a área da saúde, como para a área também sexual, como para a área financeira, enfim, anúncios para consumo não só financeiro, mas também consumir o tempo do ser humano, consumir a atenção do ser humano, consumir a sua vida, fazendo dela uma vida escrava de desejos, de ambições, enfim. A propaganda tem sido o meio em que comunica ao ser humano tudo aquilo que o mundo está oferecendo. E Satanás está por trás de tudo isto, porque na grande parte, na maioria dos anúncios, são anúncios que levam o ser humano a fugir da vida regrada, da vida de comportamento exemplar, para buscar satisfazer somente a sua carne, satisfazer o seu ego, e ainda que para isto seja possível passar por cima de outras pessoas, negligenciar o amor fraternal, fazer com que ela seja maior e
superior a todos os seres humanos, através da propaganda enganosa que o mundo das trevas está fazendo e atraindo o ser humano. Nós estamos vendo de que nós corremos grande risco de deixarmos de ser o ser humano original, aquele criado por Deus, com sentimentos de amor, com sentimentos de verdade, de justiça, e assim deixando-se levar pela atração e o consumo que Satanás oferece através dos meios de comunicação. Nós vemos de que a humanidade está escrava e se perdendo na sua moral, na sua ética e correndo o risco de perder a vida eterna com Deus. Aí o texto também nos diz de que nós devemos sim fazer uma propaganda e anunciar com a nossa própria vida a Cristo Jesus como Senhor superior a Satanás, como Deus supremo, fazer com que o mundo veja que Cristo reina em nossa vida. Nós somos servos dele pelo amor, o amor que Jesus veio e anunciou na cruz e deixou para nós aquele mandamento maravilhoso que é o de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, não vamos deixar que Satanás, o rei deste mundo em trevas, faça da nossa vida uma vida que anuncia e faz propaganda das coisas erradas, dos pecados, e que nós não venhamos a ser escravos e consumidores do mal. Que assim seja, para a glória do nome de Jesus e para o bem-estar da nossa vida, tanto neste mundo como na vida eterna. Pois Cristo veio para nos dar vida em abundância, enquanto que Satanás quer tirar de nós a vida, quer nos escravizar e levar à morte a alma de todo ser humano e assim fazer com que ele se afaste de Deus pela eternidade afora. O que você pensa acerca disto? Que tipo de vida você está vivendo? Deus está presente na sua vida? Você manifesta o amor de Deus e de Cristo através dos seus atos, do seu comportamento? É bom refletir sobre isto. Você é uma luz que está acesa, a luz de Cristo, ou você está nas trevas junto com muitas pessoas que estão sendo levadas cegamente pelos desejos de Satanás? É importante refletir sobre isto no mundo em que estamos vivendo hoje. A estratégia de Satanás para este tempo de vida é tirar de você e dos seres humanos o tempo de reflexão. Ele não quer que você pare para refletir no que é bom e no que é mal. Satanás quer consumir todo o seu tempo, toda a sua atenção. Ele quer que você não tenha tempo para si mesmo, desfrutando a sua vida. Ele quer tirar o seu tempo com a família. Ele quer tirar o seu tempo de meditação em Deus. Ele quer que você não tenha tempo para Deus. Não tendo tempo para Deus, você não terá tempo para se salvar e restaurar a sua alma pecadora. Não tendo tempo para Deus, você vai passar a vida infante neste mundo de forma realmente vulnerável. Você vai passar um tempo ocioso neste mundo. Você terá um momento em que vai ser surpreendido com a morte e aí não haverá mais tempo para mudar o futuro eterno da sua alma. Por isso, não deixe que Satanás domine o seu tempo. Tenha tempo para Deus. Tome decisão de parar e olhar para Deus e falar com Deus e, quem sabe, pedir perdão pelos seus pecados e assim tomar uma decisão de desejar viver na luz de Cristo e fugir das trevas do pecado que reinam neste mundo. Que assim seja para o seu bem, para o bem da sua alma, para o bem da sua vida, da sua família, enfim, para a vida eterna. O último verso, o verso de número 6, diz o seguinte: porque Deus, que mandou a luz resplandecer nas trevas, foi quem iluminou os nossos corações, a fim de conhecermos a glória divina que resplandece na face de Jesus Cristo. Na verdade, esse Deus é um Deus realmente maravilhoso.
porque ele sabia de que o ser humano estava perdido, condenado pelos seus pecados e que havia realmente umas trevas na vida de todos os pecadores e que era necessário que eles pudessem contemplar a luz divina. Contemplar a luz é contemplar a Deus, é entender Deus, é contemplar a nós mesmos, entendermos a nossa vida, o porquê, o motivo de muitas vezes nos sentirmos sozinhos, abandonados, vivermos momentos de incerteza, de insegurança. Há quantos estão neste mundo vivendo o medo da morte? Você precisa entender de que a vinda de Cristo foi para tirar de nós todas as dúvidas e apagar do nosso coração as incertezas da vida eterna. E também podermos assim compreender a razão dos problemas, das aflições que sofremos neste mundo. Jesus Cristo veio para que você pudesse conhecer a gloriosa e divina vida que Deus tem para você. Jesus é a razão do nosso viver. Se você quer ter uma vida realmente com esperança, com certeza da vida eterna, você precisa conhecer Jesus. Você precisa ler a Bíblia, ler os Evangelhos e entender o porquê de Jesus ter vindo e ter morrido na cruz. Mas muito mais que isto, entender o poder e a graça salvadora da ressurreição de Jesus. Aquele que crê em Jesus Cristo pela fé é justificado dos seus erros e dos seus pecados, e não haverá mais condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo. E também, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus habita a nossa vida, e aí nós teremos poder, força, sabedoria do Espírito para combatermos e lutarmos contra as trevas. Seremos tentados, mas teremos também as forças e a visão do valor que Deus tem para nós, e assim poderemos viver e sermos vitoriosos e não sermos condenados e derrotados pelo pecado e pelo Satanás. Creia em Jesus. Quem sabe Deus está falando ao seu coração neste momento. Entregue a sua vida a Jesus. Faça uma oração a Deus dizendo: Deus, eu quero ser salvo, eu quero perdão para os meus pecados, por isso eu creio no Cristo ressurreto e entrego a minha vida a Jesus e tira-me das trevas e faça-me viver e desfrutar da luz divina que só Jesus pode me dar. E assim, se você fizer, Deus vai ter compaixão de ti, vai perdoar os teus pecados e vai te dar a graça da paz, a graça do perdão, e você se sentirá guardado e guiado por Deus. Viva a sua vida de fé. Não deixe de ter tempo para orar e falar com Deus. Fale com o Senhor todos os dias e leia a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Se você assim fizer, tenho plena convicção bíblica de que Deus vai estar consigo todos os dias. E Jesus sempre diz isto para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E, consequentemente, os que creem em Jesus Cristo também vencerão. Entregue-se a Jesus. Faça a sua oração neste momento. Eu quero orar com você. Querido Deus, o Senhor conhece aqueles que estão ouvindo e assistindo este momento de devoção. O Senhor pode tocar os seus corações. E aqueles que estão orando e pedindo perdão e entregando a vida deles ao Senhor, que o Senhor use de graça e misericórdia, e que o Senhor toque as suas vidas, e que eles sintam a Tua presença, e que sejam confortados pelo Teu Espírito, e que sejam orientados pela Tua palavra, e sejam vitoriosos, e vençam as trevas deste mundo, e que Satanás não tenha poder sobre eles, porque Jesus Cristo é a nossa força e o nosso poder, é o nosso Senhor e Salvador. E em nome de Jesus eu rogo a bênção de Deus sobre a vida de todos que estão ouvindo esta devocional, e que o nome de Jesus seja glorificado eternamente. Amém e amém. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. Este é o meu desejo e a minha oração para que Deus abençoe a você e a sua família, hoje e sempre.